falamos desse vínculo entre Ucrânia e Rússia em Volgogrado, que era a antiga Stalingrado, onde teve a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, 2 milhões de mortos durante a batalha e a população de Volgogrado hoje é de 1 milhão de pessoas. Então, para cada pessoa que havia na rua, tinha 2 ali que haviam morrido na batalha. E quando foram construir o estádio para fazer os Jogos da Copa, acharam um monte de corpos, um monte de bomba antiga, desativada. Atrasou a construção por conta disso. Mas lá você tem um monumento muito grande, que é o Mamayev Kurgan, que é uma mulher com um seio desnudo, assim, um símbolo de luta. E a tradução de Mamayev Kurgan é tumba ou túmulo de Mamai. Mamai era um guerreiro ucraniano. Então eu falei, caramba, verdade. tem um monumento aqui a um guerreiro ucraniano por conta dessa herança em comum. E o interessante era ver, durante a Copa, por exemplo, teve o jogo da Alemanha com a Coreia do Sul. Foi a Copa de 2018. E a Alemanha perdeu, né? E os russos comemorando com suas vitórias da Rússia. Era muito Porque louco odiavam na os rua. alemães. Aí os poloneses estavam lá também, a Rússia perdeu. O polonês comemorando pra caramba. Porque há muito essa herança, né? Conflito, não sei o quê. E embora boa parte das pessoas que viveram essa época do conflito já tenham morrido, isso fica em termos históricos na cabeça deles. Isso é o que eu queria perguntar, antes da gente falar do Putin, porque é muito importante falar dele, mas voltando à questão da Ucrânia. Poxa, teve o Holodomor, os caras morreram de fome lá, né, por conta da questão do domínio da União Soviética. Você teve o acidente nuclear, a tragédia de Chernobyl. Até hoje aquela região não pode ser habitada. E mesmo assim, você tem uma boa parte da população apoiando a Rússia. Eles não ficam pensando nisso? O quanto a gente podia estar melhor se não fosse a influência deles? Não, porque eles têm um laço histórico ali. A parte do leste, né, que é a parte mais industrializada e tal, você tem russos ali, que falam russo e que estão mais integrados, acham que esse modelo não funciona, que tem um monte de hipocrisia. Compraram a narrativa e a ideologia do Putin ou de todas essas outras anti-Ocidente, que o Ocidente é hipócrita, que o Ocidente fala em liberdade e não tem liberdade, que o Ocidente fala que não quer invadir ninguém, invade todo mundo. Enfim, as pessoas têm ideologias e eles compraram essa ideologia, eles são muito mais próximos. E essa proximidade faz você estar mais conectado com o outro lado. Eu acho assim, o Oliver trouxe um ponto, né, que é a história das armas nucleares que a Ucrânia tinha e a entrega. E percebe para os ucranianos, né, o que é isso? E voltando um pouco para aquele ponto inicial que eu falei antes, que quando você fala em guerra, tal, todo mundo fala, não, isso não vai acontecer. Imagina o que o ucraniano pensa hoje em dia. O acordo era... a Rússia vai preservar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia e nós vamos devolver as bombas atômicas que nós tínhamos suas. Eles devolveram a bomba e a Rússia não preserva a integridade e a soberania da Ucrânia. Então, assim, em política internacional, você precisa estar preparado para se defender, você precisa estar forte, você precisa ter os meios, porque não existem regras sólidas que vão te impedir de agir daquele jeito. O que vale muito é a lei do mais forte. Ainda não tem Constituição do mundo, não tem judiciário do mundo, não tem polícia do mundo, não tem exército do mundo. A gente vive em anarquia. Ou seja, o mundo anarquia, cada um países. faz o que quer. E quem pode mais, faz mais. Então, assim, o único jeito da gente sair desse ciclo, talvez, e aí o Kant fala sobre isso, escreveu um livro que fala sobre a paz perpétua. E ele diz que a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, a humanidade precisa atingir um nível de evolução ética e moral onde todo mundo percebe que o certo é fazer o certo, porque se você fizer o errado, você destrói o certo. Enfim, os categóricos imperativos dele, assim, uma coisa difícil, só que a humanidade como um todo precisa chegar nessa consciência. Então, esse a gente já descarta. Já descarta. Aí o segundo a gente precisa ter todos os países do mundo como repúblicas. Ou seja, todo mundo precisa ser uma democracia de verdade. E aí tem uma teoria nas relações internacionais que democracias não entram em guerra com democracias. Talvez uma das teorias mais sólidas que a gente tem aí. Ah, mas o Hitler chegou ao poder como? Mas aí quando ele invadiu, já deixou de ser democracia. Ele deixou de ser a democracia. Então... Não, ele chegou no poder pela democracia. Mas quando ele chega no poder, ele destrói a democracia. Aí o argumento vai dizer, tá vendo, a democracia não foi preservada, por isso que nós tivemos guerra. Mas existem outros contra-argumentos ou outros exemplos. O Saramago tem um ponto bem interessante sobre isso. Ele falava que o mal da democracia é que ela permite que democraticamente se façam coisas, no fim, bem pouco democráticas, né? Tem esse problema. E o terceiro ponto então, uma consciência da humanidade ética que não existe, todos os países serem democracias, repúblicas democráticas, e você criar uma federação
democrática, uma ONU onde todo mundo livremente aceita em seguir as regras de convivência coletiva por conta própria. Nós estamos bem longe desses 3 pontos. Portanto, de acordo com Kant, nós não vamos alcançar a paz perpétua ainda. E aí a gente tem que estar preparado para essas disputas, para essas... Enfim, você trouxe a questão do nacionalismo e dessas identidades. Isso não acontece só ali, né? Mas a gente tem isso no mundo inteiro. As identidades não estão claras. Cada vez mais as pessoas querem ser autônomas e donas de si mesmo. Quanto mais autônomo você for, a gente pode chegar num nível individual onde você é o dono soberano total de si. A gente está tendo esse tipo de discussão durante a pandemia. Não é? Vacina, máscara. Não, eu faço o que eu quero. Não. Você não faz o que você quer porque você está vivendo junto com outras pessoas e a sua ação vai afetar os outros. Então, um pouco da discussão política do mundo passa por isso. Da gente entender até que ponto que nós vamos de separação e autonomia. E, assim, se a gente der autonomia para todo mundo, nós vamos ter milhões de divórcios coletivos gigantescos.